Vingadores Guerra Infinita finalmente está chegando, o ápice do universo Marvel, o clímax desses 10 anos da Marvel Studios, está chegando nos cinemas dia 26 agora de abril, próxima semana, e acho que todo mundo tá com os nervos à flor da pele. E eu não sei vocês, mas sempre que um filme da Marvel tá chegando nos cinemas, eu fico empolgado e corro pros quadrinhos para ler quadrinhos que tenham os mesmos personagens ou obras que tenham servido como base de alguma forma para aquele filme. Porque como nós sabemos, os filmes da Marvel no cinema, eles não adaptam exatamente uma HQ, mas eles usam como base uma ou duas ou várias HQs em algum filme. Aconteceu isso, por exemplo, no Soldado Invernal dos Irmãos Russo, que é baseado na fase do Capitão América do Ed Brubaker, que não é exatamente a HQ levada para a tela, mas ele tem muita coisa da HQ baseado de uma forma cinematográfica, de uma forma que fique original pro filme. E a gente tem também o Guerra Civil, que apesar de muita gente criticar que não é igual, que não sei o quê, que não tem os heróis, não tem heróis suficientes para fazer isso, mas a ideia principal da Guerra Civil, o plot que cria a Guerra Civil tá ali, que é o surgimento de uma lei que divide os heróis em dois grupos e eles acabam se confrontando por uma diferença ideológica, por uma diferença aí de ideais. Então o que eu quero dizer é que por mais que os filmes não adaptem exatamente quadro a quadro uma HQ, por mais que não seja uma adaptação, por exemplo, como a de Watchmen, que ali sim é praticamente uma adaptação quadro a quadro, exceto pelo final, ainda assim os filmes da Marvel usam como base sempre alguns quadrinhos, que são interessantes da gente conhecer antes de assistir o filme. E com Guerra Infinita não é diferente, então eu quero citar aqui 5 HQs que eu acho que são muito interessantes para você ler antes de assistir Guerra Infinita no cinema. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiramente e principalmente, Desafio Infinito. Mas por que Desafio Infinito? Simplesmente porque é a saga que serve como a maior base para a construção desse filme. Porque em Desafio Infinito a gente tem basicamente o mote do filme, o mote de Guerra Infinita, que é o Thanos reunindo as joias do infinito para colocar na sua manopla do infinito e erradicar metade do universo com um estalar de dedos. A HQ é escrita pelo Jim Starlin, que é o criador do Thanos e que muita gente considera como o melhor escritor que já passou pelo Thanos, o escritor que melhor trabalha com o Thanos, e é considerada também a melhor história do Thanos. Desafio Infinito é tão importante para esse filme que há algum tempo, quando ainda estava bem no início da produção, a Marvel divulgou um vídeo especial de bastidores de Guerra Infinita, onde a gente consegue ver ali no vídeo um trecho onde tem o encadernado americano do Desafio Infinito, do Infinity Gauntlet, e a gente tem ali a HQ com várias marcações nas páginas, e você percebe que ela estava realmente sendo usada como material de estudo para esse filme. Ela estava sendo usada ali praticamente como uma base, praticamente como uma bíblia para a construção desse filme. Então o Desafio Infinito é realmente muito importante para esse filme. Eu acho que o interessante de ler Desafio Infinito antes de assistir Guerra Infinita é principalmente não só entender a cabeça do Thanos, não só entender como esse personagem funciona e como ele pensa, mas também entender um pouco melhor do poder das joias do infinito, o poder da manopla do infinito, o poder delas juntas e o quanto isso é perigoso para o universo Marvel. E é claro, para quando você for assistir Guerra Infinita, você conseguir pegar todas as referências, porque com certeza essa vai ser a HQ que mais vai ser referenciada nesse filme. Em seguida, eu quero indicar uma HQ que eu inclusive já falei aqui, principalmente quando eu analisei os trailers de Guerra Infinita, que é O Infinito, escrito pelo Jonathan Hickman. Como todo mundo sabe, a fase do Jonathan Hickman dos Vingadores é excelente, é maravilhosa, e Infinito é uma saga que se destaca. O Infinito, na verdade, ele tem duas frentes, ela é uma saga que se divide basicamente em dois arcos, que é o lance lá dos construtores, e enquanto isso a gente tem a invasão do Thanos na Terra, porque os Vingadores saíram da Terra justamente para impedir essa ameaça dos construtores, porque eles estão vindo em direção à Terra, então os Vingadores partem da Terra para impedir essa ameaça, a Terra fica sem Vingadores, ou seja, a Terra fica ideal para um ataque do Thanos. Quando o Thanos descobre que a Terra está sem Vingadores, ele decide voltar todas as suas atenções para a Terra. E já ficou bem claro pra gente que o Guerra Infinita vai usar algumas coisas do infinito, principalmente a Ordem Negra, que na HQ são ali os soldados de elite do Thanos, e que no filme, pelo que nós sabemos até o momento, vão ser filhos do Thanos, da mesma forma como ele considera como filhos ali a Gamora e a Nebulosa. A Ordem Negra são esses personagens que fazem parte da elite ali dos filhos de Thanos. Então se você quer saber como surgiram personagens como Corvus Glaive, Falso de Ébano, Próxima Meia-Noite, Infinito é a HQ certa para isso, porque é onde esses personagens aparecem. Curiosamente, na HQ tem um personagem a mais na Ordem Negra, que é a Super Gigante, que não foi levada para o filme. De todos os personagens da Ordem Negra da HQ que foram levados para o filme Guerra Infinita,
A Super Gigante não tá, eu achei isso curioso, provavelmente porque não tinha espaço suficiente para ela no filme, então eles acharam melhor diminuir e eu acho isso bom. Outra HQ muito interessante para você ler antes do filme é A Ascensão de Thanos. Escrita pelo Jason Aaron, essa HQ, como o nome já diz, ela trata de mostrar como o Thanos se tornou esse déspota, esse ditador, essa criatura tão temida pela galáxia. A gente tem ali o nascimento do Thanos, a gente tem a infância do Thanos, os traumas que ele sofreu, e de acordo com algumas declarações tanto do Kevin Feige quanto dos irmãos Russo, um pouco desse backstory vai ser trabalhado no filme, no Vingadores Guerra Infinita. Apesar dos irmãos Russo terem dado uma declaração mais tarde de que boa parte do backstory do Thanos acabou sendo cortada do filme porque não tinha espaço, não tinha tempo suficiente para desenvolver isso, ainda assim eles continuam afirmando que o filme vai ser todo tratado, todo trabalhado pela visão do Thanos. A gente vai assistir esse filme pela visão do vilão, e isso é muito interessante. Acredito que, como o trailer já mostrou também, que nós teremos ali alguns flashbacks. A gente tem um flashback da Gamora criança, que provavelmente é um flashback da Gamora, mas enfim, mostra um pouco do passado do Thanos. Não sei se esse backstory do Thanos vai ser tão aprofundado assim no filme, mas é muito interessante que você leia A Ascensão de Thanos para entender de onde esse personagem veio, de onde ele surgiu e como ele se tornou o que ele é. Outra HQ muito interessante que eu acho importante indicar aqui é essa fase nova do Thanos, que se chama exatamente Thanos, que foi publicada pela Marvel recentemente, que começou sendo escrita pelo Jeff Lemire com arte do Mike Deodato, que inclusive esse encadernado inicial vai ser lançado pela Panini agora, deve sair esse mês ou no próximo, já tem capa, já tá acho que até em pré-venda e tudo mais. E logo quando o Jeff Lemire sai, entra o Donny Cates, que foi uma fase que sucedeu a do Jeff Lemire e que acabou sendo muito bem comentada. Tem uma trama envolvendo viagem temporal, o Thanos encontra o seu eu do futuro, um futuro onde ele venceu, onde ele se tornou realmente o que ele sempre quis ser, um grande ditador na galáxia. Então eu diria que esse gibi é bem importante porque ele pega muita coisa que foi construída do Thanos ao longo dos anos e traz com uma roupagem nova, traz com uma linguagem interessante e você aprende mais sobre o Thanos. E por último, mas não menos importante, nós temos a trilogia do Jim Starlin pela Marvel OGN. Eu sei que parece que eu tô burlando um pouco aqui o top 5, porque nessa última colocação eu tô colocando 3 HQs de uma só vez, mas como essa trilogia meio que funciona como uma grande história fechada, eu acho que vale colocá-la como uma coisa só. O Jim Starlin, que como eu já disse é o criador do Thanos e é considerado por muita gente como o melhor escritor e o mais apto para trabalhar com o Thanos, o Jim Starlin voltou a escrever o personagem nessa trilogia pelo selo Marvel OGN, que é esse selo da Marvel que lança graphic novels separadas, meio que ali, que não precisam necessariamente fazer parte da cronologia da editora. Então nós tivemos aí o Revelação Infinita, Relatividade Infinita e Final Infinito, que é essa trilogia nova do Thanos. Eu deixei para indicar essa trilogia por último porque, na minha concepção, ela é realmente mais indicada para quem já tem algum conhecimento de Thanos, para quem já tem algum conhecimento do Jim Starlin e para quem já tem algum conhecimento de como o Jim Starlin trabalha com o Thanos. Então eu acho muito interessante você ler Desafio Infinito primeiro, você ler essas outras HQs do Thanos que eu indiquei, aprender mais sobre o personagem, até tentar, quem sabe, fugir um pouco desse top 5 aqui, procurar mais coisas do Thanos envolvendo o Jim Starlin, e aí sim chegar nessa trilogia aqui, porque aqui tem o Jim Starlin fazendo o que ele mais gosta de fazer, que é trabalhar com o Thanos de uma forma bem filosófica, de uma forma bem psicodélica até, eu diria. Então, eu diria que Jim Starlin, nessa trilogia aqui com o Thanos, não é pra qualquer um, é pra quem tem já um certo conhecimento do personagem, por isso eu deixo ela por último. Bom, e é isso, essas HQs você pode encontrar pela Amazon, eu vou deixar os links aqui na descrição, você pode comprar pelos links que eu vou deixar aqui, tudo armadinho, tudo direitinho pra vocês, é só clicar lá e comprar. Principalmente porque comprando com esses links aqui, você tá ajudando o canal, você tá ajudando o site, tá ajudando com que a gente continue com o nosso trabalho. E ainda essa semana vai entrar aqui no canal também um podcast especial sobre expectativas de Guerra Infinita, onde participam eu, o Renan, o Miguel e o John. O John tá de volta com a gente aí, participando dos podcasts. Ele não vai estar de volta no canal fazendo vídeo nem nada, porque ele tá com o canal dele lá, o Trailers do John, como vocês sabem. Mas o John está de volta nos podcasts, participando com a gente, e esse é o primeiro podcast que ele vai estar de volta aí. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo e até a próxima.